Glória a Deus. Primeiramente, recebam todos a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Se você já é inscrito no nosso canal, continue observando os mandamentos do Senhor, a palavra. Continue compartilhando com seus familiares, com seus sobrinhos, com seus tios, com seus avós, com aqueles que ainda não chegaram a conhecer o verdadeiro Deus e a vida eterna. Continue observando, porque aqui no canal Aprendendo com a Palavra de Deus é isso mesmo, né? Aqui você aprende e agradeço, né? E continue na perseverança, continue buscando o nome do Senhor e que o nome do Deus, do grande eu sou, do Yeshua, do Yahvé Rafá, seja glorificado através do teu nome. Glória a Deus. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Não esqueça de apertar o dedinho, porque o YouTube vai sempre notificar você de novos vídeos, porque eu vou estar sempre colocando vídeo aqui em nosso canal. Não esqueça de compartilhar a mensagem com seus familiares que ainda não têm o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador das suas vidas. Porque Deus vai abençoar aqueles que compartilham as boas novas, aqueles que compartilham a palavra do Senhor. E se você ainda não entregou tua vida para o Senhor Jesus, entrega a tua vida para o Senhor Jesus. Busca uma igreja que adore a Deus em nome do Senhor Jesus e ponto. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque nós estamos estudando todo o Pentateuco aqui, não é? Nós vamos estudando todo o Pentateuco, que é os 5 primeiros livros de Moisés, pode ser chamado da Torá ou a Lei de Deus, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós vamos estudar também os livros históricos, que são 12. Depois nós vamos estar lendo os livros poéticos, que são 5. Não vou falar todos, porque para não ficar muito longo aqui o vídeo. Depois nós vamos para os livros proféticos, que são 17 livros. Depois nós vamos para a nova aliança. A nova aliança que Deus fechou com o homem no Calvário. Na cruz, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. E nós estamos lá, nós finalizamos, nós ainda estamos em Gênesis. Gênesis são 50 capítulos, 50. Nós finalizamos 5, agora nós vamos para o capítulo 6. Nós vamos examinar o capítulo 6, que vai ser o 1, que nós vamos, vamos examinar o capítulo 6, como eu já disse, vamos estar lendo 7 versos. Após ler os 7 versos, eu venho explicando um pouco, para que você fique um pouco entendido da palavra do Senhor. Não vamos entrar muito profundo para que o vídeo não fique muito longo. Cada vídeo a gente vai estar lendo 7 versos. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Bom, já falei tudo que tinha de falar e continue, não é? Como está escrito aí, já coloquei aí as informações, está tudo aí na tela superior, na inferior. Vou estar colocando aqui também nos comentários aqui também algumas informações. Glorificado seja o nome do Senhor. E assim sucessivamente vai, porque o nosso projeto é de ler toda a Bíblia e está colocando aqui em nosso canal. Nós vamos examinar Gênesis capítulo 6, versículo 1 até o 7, que é a corrupção, né, que está escrito aqui, ó. A corrupção do gênero humano. Aqui é onde foi o homem decidiu ser totalmente desobediente a Deus, saiu da presença de Deus. E isso foi caro, o homem pagou caro até os dias de hoje. Bom, vamos para a palavra, vamos para a mensagem. Se você quer saber, continue vendo o vídeo até o final. Lembre-se, você não fica pulando o vídeo, deixa o vídeo rodar até o final para que você possa entender. Esse é o início da nossa jornada. Isso é apenas o início, porque tem bastante coisa para ir para frente. Deus abençoe e vamos para a palavra, que é o principal. Amém, glorificado seja o nome do Senhor. Bom, já foi falado o que tinha de falar, não é? Agora vamos meditar na palavra de Deus, né? Que o intuito do canal é esse, levar a mensagem, né?
Pega a sua Bíblia, que está em qualquer lugar, e vamos acompanhar a leitura da Bíblia. Glorificado seja o nome do Senhor. Você lembra que nós finalizamos o capítulo 5, agora nós vamos para o capítulo 6 de Gênesis. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Nós vamos para Gênesis capítulo 6, vamos estar examinando como sempre 7 versos. Depois nós viemos explicando. Olha o que está escrito aqui no capítulo 6. A gente viu em capítulo 5 estava a genealogia de Adão. Agora aqui no capítulo 6, a genealogia de Adão estava no capítulo 5, correto? De Gênesis, do Pentateuco. Primeiro livro do Pentateuco. Agora nós vamos para o capítulo 6, que é a corrupção do gênero humano. Está escrito aqui no capítulo 6, que são... Deixa eu ver, são quantos versos? São 18, são 22 versos. Está tudo aqui, a corrupção do gênero humano, e nós vamos, não é, continuar. São 50 capítulos, como foi falado, né? Então vamos continuar, sem mais delongas, porque eu quero só fazer um resumo para que o vídeo não fique muito extenso. Por quê? Porque eu vou estar lendo os 7 versos e depois eu vou voltar explicando um pouquinho para você entender um pouco. Não esqueça, medite na palavra de Deus, continue observando a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Olha o que está escrito. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Verso 2. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. 4, verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Verso 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Verso 7. Para nós ir para os comentários. Para finalizar. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Glória a Deus, né? Glória ao Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Sendo tudo da vontade dele, que o nome dele seja glorificado, que seja para cumprir os seus desígnios, os seus desejos, né? A sua vontade. Né? Então glorificado seja o nome dele, porque a vontade é dele, porque só há um Deus na terra e no céu. Glória a Deus. Vamos para aqui o primeiro comentário, né? O Gênesis capítulo 6, verso 1. Agora vamos para o comentário. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Glória a Deus. Aqui no verso 1,
nos informa que, não é, aconteceu que os homens começaram a se multiplicar-se, não é, e casar. Casava homem com homem, mulher com mulher, e assim ia multiplicando as suas descendências, vinha filho, netos, não é? E assim foi. E lhe nasceram filhas e filhos, e assim foi multiplicando continuamente. A terra estava sendo povoada. Eita, glória a Deus, o nome do Senhor seja glorificado, né? Verso 2: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Viram, não é, os filhos de Deus, os anjos, não é, os anjos de Deus viram que as filhas dos homens era bonita, né? Tinha os seus semblantes, o seu rosto aperfeiçoado, né? Umas mulheres lindas, bonitas, que até os anjos de Deus deixaram, não é? Deixaram de ser anjo e vieram para a terra e casaram com os filhos dos homens, não é? Foram contra Deus, porque não era a vontade de Deus que eles fizeram isso por conta própria e casaram com as mulheres dos homens. Por quê? Porque eram famosas, né? A terra cheia de mulheres, e eles viram que as mulheres eram bonitas e tiveram, né, casaram, escolheram as mais belas mulheres daquela época. Mas isso foi um erro terrível. Agora vamos aqui para o verso 3. Olha o que o verso 3 nos informa. Então disse Deus, o Deus da terra, o Deus do céu. O verso 3 aqui é Deus que está falando aqui, meu irmão. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, somos carne, porém os seus dias serão 120 anos. Lembra lá do capítulo 5, capítulo 4, né? Capítulo 5, principalmente o capítulo 5, que os homens eram 900, teve um que chegou quase 1000 anos, né? O Matusalém chegou quase 1000 anos, e Deus diminuiu isso, né? E o Senhor, ele próprio Deus disse, diminuiu a idade do homem. Está aqui no verso 3, serão 120 anos, e ponto, e acabou. Deus determinou isso para o homem, porque ele não queria, né? Porque ele disse que não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, né? Aí ele determinou a idade para o homem, o quanto ele iria viver. Verso 4, vamos aqui para o verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Lembra que foi um erro? Quando os anjos casaram com a filha dos homens e tiveram relações com as mulheres dos homens, né? Os filhos deles tiveram relação com as filhas dos homens. O que aconteceu? Tiveram filho. Só que esses filhos eram gigantes, era homem grande, de grande estatura, de 3 metros acima, de 2 metros acima, não é? Era homens grandes, gigantes mesmo. E eles eram de fama, os homens de fama, homem respeitado, né? Homem gigante, que você olhar assim e falar, esse aí pode sair de perto. Respeitado, era pessoas, porque está dizendo aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, os homens de fama. E houve na antiguidade os homens de fama, os gigantes, eram os poderosos, né? Glorificado seja Deus, o nome do Senhor, porque aqui não tem nada de glória a Deus não, né? Isso aqui era completamente fora dos planos de Deus, isso que aconteceu aqui no versículo 4. Agora vamos para o verso 5. Olha aqui, ó. E viu o Senhor que
Deus viu. Ó, aqui, ó, ele está falando aqui, ó. E Deus, é mesmo que Deus estiver falando aqui, ó. E viu, não é? E eu vi. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seus corações era só má continuamente. Decidiram definitivamente sair da presença de Deus, não buscar Deus, porque tudo que é fora de Deus é profano, é maligno, é coisas ruins, não é? E eles aqui, ó, e multiplicará aqui, ó. Tá vendo? A imaginação dos pensamentos dos seus corações era só má continuamente. Isso se multiplicou isso, né? Na terra, fazendo coisas terríveis, até adorando, partindo para outros deuses, adorando outros deuses, colocando outros deuses pagãos no lugar do Senhor do céu e da terra, do único Deus que tem poder sobre os céus e sobre a terra. Em nome do Senhor Jesus, né? Glorificado seja o nome do Senhor. E isso aconteceu aqui no verso, no verso 5, né? Foi isso que aconteceu. Eita, glória a Deus, né? Glorificado seja o nome do Senhor. Mas aqui o nome do Senhor, não essa palavra aqui, porque isso aqui foi, como eu já falei, foi completamente fora, não é, da presença de Deus. Esse povo aqui, o coração deles era má continuamente. Vamos aqui para o verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Não é? Você imagina Deus lá de cima, olhar lá de cima para a terra e ver aquele cenário de miserabilidade, de pecado, de tudo que não presta, Deus observando lá do céu, vindo lá daqui, daí olhando para aqui para a terra e vindo a destruição, o homem se destruindo ele mesmo, né? E ele pesou em seu coração, arrependeu-se de ter criado o homem. Deus se arrependeu, meu irmão, né? De ter criado o homem, porque o homem era mau continuamente, como está aqui no versículo 4, no versículo 5, ao versículo 7. Agora vamos para o verso 7. E disse o Senhor disse, para nós finalizar aqui no verso 7, o Senhor falando aqui, Deus falando aqui, o Deus, o nosso Deus, o Deus que nós adoramos, ele está falando aqui, é dele que está falando aqui, ó. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei, e de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus decretou isso em seu coração. Destruirei o homem, não é, da face da terra, o réptil, né, as árvores que voa sobre os céus, né? Porque ele está dizendo aqui, porque me arrependo de os haver feito. Ele repetiu isso aí, ele arrependeu-se, porque ele olhou para a terra e só via pecado. Não viu um justo que sequer na face da terra, fazendo a vontade dele, fazendo a obra dele, fazendo como ele fez, não é? Porque ele fez o homem para adorar a ele. Ele criou o homem para ser obediente a Deus. Deus fez o homem para ser obediente a ele, né? Esse foi o projeto do Senhor. Mas infelizmente o homem preferiu debandar para o outro lado, não é? Quebrou os mandamentos do Senhor lá no início. Isso a gente viu lá no início. Se você quer saber o que Deus fez, Deus vai fazer aqui, fez porque ele disse que vai destruir. Ele falou que vai destruir. Ele falou que se Deus não falou que vai destruir é porque ele vai. Se você quer saber, não esqueça, continue, não é, observando aqui no canal, aprendendo com a palavra de Deus. Você vai saber o desenrolar, o que foi que Deus fez em seu planejamento para destruir o homem. E ele vai fazer. A gente vai ver isso lá na frente conforme a gente vai estudando. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e continue compartilhando a palavra do Senhor. Não esqueça, continue meditando, continue buscando o Senhor e lendo a palavra. E que Deus te abençoe
e que o nome dele seja glorificado através de você. Fique na paz do Senhor Jesus.